Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Larissa. Desde que me entendo por gente, sempre fui próxima do meu irmão, Guilherme. Nossas conversas, nossas confidências, nosso laço, tudo sempre foi forte. Ele sempre foi a pessoa com quem eu podia contar. Mas tudo mudou quando ele conheceu Renata. No começo, eu até tentei me dar bem com ela. Queria manter a paz e, por mais que visse algo estranho em seus olhos desde o início, tentei ignorar. Afinal, ela fazia meu irmão feliz, e isso deveria bastar. Só que, ao longo dos anos, ficou cada vez mais claro que Renata não suportava minha presença. Ela nunca foi direta, claro. Renata é esperta. Jamais seria óbvia a ponto de me atacar na frente de Guilherme. Ela sabia exatamente como manter a fachada de boa esposa, sempre doce e gentil. Eu era a única a perceber as pequenas farpas, os comentários velados, os olhares de desprezo. Aqueles momentos em que ela me isolava em conversas, rebaixando minhas opiniões ou sugerindo que eu era incapaz de fazer algo, sempre de maneira sutil, mas profundamente calculada. Eu tentava explicar para Guilherme o que acontecia, mas ele sempre me olhava com uma mistura de incredulidade e exasperação. Você está exagerando, Larissa. Renata não é assim. Ela gosta de você. Eu ia sozinha muitas vezes depois de ouvir essas palavras. Gostar de mim? Renata? Não, ela não gostava de mim, e eu sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, sentia que era inútil tentar convencer meu irmão do contrário. Ele estava tão envolvido naquela ilusão que havia criado de um casamento perfeito que não conseguia enxergar a verdade diante de seus olhos. E assim, o tempo passou. Engoli as pequenas humilhações, ignorei os sorrisos falsos e, sempre que podia, evitei confrontos. Tudo pelo bem de Guilherme. Tudo para manter o equilíbrio frágil entre nós. Agora, com meu casamento se aproximando, a tensão atingiu um novo patamar. Meu casamento, o evento que deveria ser o mais feliz da minha vida, estava sendo lentamente sufocado pelo peso da presença de Renata. Eu conseguia sentir sua sombra pairando sobre mim, como uma nuvem prestes a desabar. Ela estava quieta demais, comportada demais. E aquilo me deixava inquieta. Eu conhecia sua estratégia, esperar o momento certo para agir, para sabotar de forma que parecesse acidental, ou pior, me fazer parecer paranoica. Houve um momento, algumas semanas antes do casamento, em que eu me peguei imaginando o que Renata faria. Não era uma questão de se ela faria algo, mas quando e como. Cada vez que pensava nisso, sentia um nó no estômago. Talvez fosse minha própria paranoia, mas, depois de anos lidando com suas manipulações sutis, eu sabia que algo viria. E eu não podia arriscar deixar meu grande dia ser arruinado por um ato mesquinho. Foi por isso que tomei uma decisão. Algo que eu nunca esperava precisar, mas que se tornou minha única opção. Fiz um segundo vestido de noiva. Sim, um segundo vestido. Quem diria que eu, que sempre fui prática e organizada, precisaria de uma medida tão extrema para garantir a segurança do meu casamento? Quando contei para a costureira que queria uma réplica exata, expliquei que era apenas um plano B caso algo desse errado com o primeiro. Ela sorriu e disse que era uma boa ideia, nunca se sabe, mas só eu sabia o verdadeiro motivo. Eu me preparei para o pior. Nos dias que antecederam o casamento, a presença de Renata era quase palpável. Guilherme, como sempre, estava imerso em sua felicidade e na agitação dos preparativos. Ele não percebia nada fora do normal, estava encantado com a ideia de sua irmã se casando. Você merece isso, Larissa. Ele me disse uma vez, enquanto me abraçava. Eu estou tão orgulhoso de você. Suas palavras aqueceram meu coração, mas, ao mesmo tempo, intensificaram minha sensação de responsabilidade. Eu não poderia deixar que nada estragasse aquilo, nem Renata, nem qualquer outra coisa. Os dias passaram. Quando abri os olhos naquela manhã, sabia que a véspera do casamento traria consigo mais do que ansiedade e nervosismo. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar, como se algo estivesse à espreita, aguardando o momento certo para acontecer. Respirei fundo,
tentando afastar o pensamento. Tudo o que eu queria era aproveitar os momentos finais antes do grande dia. O que eu não sabia era que, dentro de algumas horas, tudo mudaria, e não exatamente como eu esperava. A movimentação na casa era intensa. Telefonemas foram chegando, caixas empilhadas em todos os cantos com os últimos preparativos para a cerimônia. Minha mãe passava de um lado para o outro, organizando tudo com precisão. Entre uma pausa e outra, eu tentava manter a calma, mas havia uma sensação crescente de desconforto, um tipo de intuição que me dizia que algo estava fora do lugar. E, por mais que eu tentasse ignorar, aquela sensação não me deixava em paz. Renata estava estranhamente quieta naquele dia. Não que eu esperasse outra coisa, mas sua presença me incomodava mais do que o normal. Ela se movimentava pela casa com um sorriso que parecia estampado em seu rosto, como se estivesse segurando uma piada secreta. Cada vez que seus olhos encontravam os meus, era como se ela estivesse apenas esperando o momento certo para revelar o que estava escondendo. Eu sabia que ela não se contentaria em passar despercebida em um evento tão importante. Ela precisava de algo para chamar a atenção, e eu temia o que seria. Eu tentava me focar em outras coisas, nos detalhes bonitos do dia que se aproximava. Faltavam menos de 24 horas para o casamento. O vestido, a cerimônia, a festa. Tudo parecia perfeitamente planejado. Eu me lembrava de cada momento ao lado do meu noivo, cada sorriso que trocávamos, cada promessa silenciosa de que tudo seria maravilhoso. Mas, lá no fundo, uma sombra pairava. Renata. Foi no final da tarde que o momento decisivo chegou. Enquanto eu organizava alguns detalhes da decoração, Renata apareceu ao meu lado, com aquele sorriso educado, mas falso. Larissa, você quer ajuda com alguma coisa? Perguntou, com a voz doce de quem quer parecer prestativa. Aquela frase parecia inocente o suficiente, mas eu conhecia Renata bem demais para não detectar o veneno nas entrelinhas. Naquele momento, algo dentro de mim disse para seguir o fluxo, como se soubesse que estava prestes a testemunhar o desfecho de um longo jogo. Eu a encarei por alguns segundos, avaliando minhas opções. Poderia simplesmente recusar sua oferta e passar o resto do dia na tensão de sempre, ou poderia deixar que ela fizesse o que quisesse, ciente de que eu estava preparada para qualquer coisa. Na verdade, sim, Renata. Respondi calmamente. Você pode passar o meu vestido de noiva? Ela me olhou com uma expressão neutra, mas eu percebi o brilho sutil em seus olhos. Era como se ela estivesse esperando por essa oportunidade. Claro, Larissa. Disse, como se estivesse aceitando um convite para o baile. Seus dedos finos pegaram o vestido com uma delicadeza exagerada, e ela sumiu em direção ao quarto onde ficaria sozinha com a peça mais importante do meu casamento. Aquela foi a última vez que vi meu vestido intacto. As horas seguintes foram uma mistura de nervosismo e excitação. Conforme o sol se punha e a noite se aproximava, o grande dia parecia estar mais próximo do que nunca. Eu deveria estar completamente focada nos últimos ajustes, nas conversas rápidas com os convidados que começavam a chegar na cidade, mas meu pensamento estava em Renata. Havia algo nela que não me deixava descansar. O que ela faria? E, principalmente, quando ela faria? Foi por volta das 9 da noite que decidi que já era hora de saber. Meu coração batia mais rápido enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto onde Renata estava. Quando a encontrei, ela estava sentada, relaxada, como se nada tivesse acontecido. A forma como ela se comportava, a despreocupação em seu rosto, tudo parecia fora de lugar. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mesmo antes de abrir a boca. Renata? Comecei, tentando manter minha voz firme. Onde está meu vestido? O sorriso no rosto dela cresceu, e algo sombrio brilhou em seus olhos. Ela se levantou lentamente, como se estivesse saboreando cada segundo do que viria a seguir. Ah, Larissa! Disse com um ar quase divertido. Eu queimei. Por um segundo, o mundo ao meu redor pareceu congelar. Tudo que eu conseguia ouvir era o som do meu coração batendo forte no peito.
As palavras dela soaram como uma lâmina afiada cortando o ar. Ela queimou meu vestido. Queimou o símbolo do meu casamento. De todas as coisas que eu imaginei que Renata pudesse fazer, jamais pensei que ela teria a ousadia de ir tão longe. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela estava esperando para fazer algo assim desde o começo. Porém, algo aconteceu dentro de mim. Um sentimento inesperado. Não era o pânico ou a raiva que ela esperava que eu sentisse. Era riso. Um riso silencioso que começou a crescer dentro de mim até se transformar em uma risada audível, ecoando pelo quarto. Eu ria como se tivesse acabado de ouvir a piada mais absurda da minha vida. Renata ficou parada, completamente chocada. "Por que você está rindo?" perguntou, sua voz trêmula, incapaz de esconder a confusão. Eu continuei rindo por mais alguns segundos, até que consegui me controlar o suficiente para responder. "Você realmente achou que seria tão fácil assim?" perguntei, ainda sorrindo. "Renata, você se esqueceu de uma coisa importante. A verdadeira razão do meu riso era que eu não estava sozinha ali. Guilherme, meu irmão, estava parado no corredor, ouvindo tudo. Mas Renata não se deu conta. Ele havia escutado cada palavra. E, pela primeira vez, ele estava vendo Renata pelo que ela realmente era. Eu podia sentir o ar entre nós se tornar denso, quase palpável, enquanto o riso ainda pairava no ambiente. Renata estava ali, congelada. A confusão que transparecia em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes. Ela não esperava aquilo, não esperava que eu risse. Muito menos esperava que eu estivesse calma diante do desastre que ela achava ter causado. "Você acha que isso é engraçado, Larissa?" Ela perguntou, com uma voz que soava tensa, como se tentasse se agarrar à última gota de controle. Mas havia algo em sua postura, uma rigidez nos ombros, que me dizia que ela estava perdendo a confiança. Era o primeiro sinal de que seu plano estava ruindo, e eu saboreei aquele momento por mais um segundo. Antes que eu pudesse responder, senti a presença de Guilherme se aproximando. Eu sabia que ele estava ali, ouvindo, talvez se preparando para intervir. Sua sombra surgiu na entrada do quarto, e Renata percebeu. A mudança em sua expressão foi instantânea. O brilho de superioridade que ela exibia tão orgulhosamente apagou-se como uma chama que se apaga com o vento. Era como se, em um segundo, ela tivesse sido desarmada. Pela primeira vez, percebi que Renata, tão confiante e implacável, estava vulnerável. Não porque eu estava rindo, mas porque Guilherme estava ali. E ele ouvira tudo. Eu queimei o vestido. Ela repetiu, agora com um tom mais baixo, como se quisesse reafirmar para si mesma que ainda tinha algum controle sobre a situação. "Você não pode se casar com ele?" Eu a encarei por alguns segundos, deixando o silêncio pesar sobre nós. Havia algo de irônico naquele momento. Ela queria que eu perdesse o controle, que eu explodisse, que eu caísse em desespero. Mas, ao contrário do que ela esperava, tudo o que eu sentia era uma calma quase cruel. Porque, no fundo, Renata havia perdido. E ela sabia disso. "É verdade, Renata?" Respondi, lentamente, sem desviar o olhar. "Eu não posso me casar com aquele vestido." Um sorriso fio passou pelos meus lábios. "Mas sabe de uma coisa? Eu nunca precisei dele." O choque em seu rosto foi imediato. Ela piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que eu acabei de dizer. Não fazia sentido para ela. Como eu poderia estar tão tranquila? Como eu poderia simplesmente aceitar que o vestido havia sido destruído, sem perder o controle? Então, com uma calma calculada, continuei. "Você acha que queimou o símbolo do meu casamento, mas o que você queimou foi apenas um pedaço de tecido. O verdadeiro símbolo do meu casamento está aqui." Coloquei a mão sobre meu peito. "E ninguém pode queimar isso." Renata deu um passo para trás, como se minhas palavras a tivessem atingido fisicamente. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Eu a deixei naquele estado de confusão por mais alguns segundos, antes de finalmente revelar o que ela não esperava.
Ah, e sobre o vestido, eu tenho um segundo. Foi nesse momento que a palidez tomou conta de seu rosto. O sorriso que antes estava estampado em sua face desapareceu por completo, dando lugar a uma expressão de completo pavor. Ela piscou, incrédula. O quê? Sim, Renata. Falei suavemente, quase em sussurro, enquanto dava um passo à frente. Eu já sabia que você faria algo assim. Você sempre foi previsível. A cada palavra que eu proferia, via o pânico se instalando mais profundamente nela. Seus olhos estavam arregalados, quase sem piscar, e seu rosto estava branco como papel. Ela não tinha mais cartas na manga. E pela primeira vez, senti que o poder estava nas minhas mãos. Mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. Eu não precisava dizer nada, porque Guilherme, que até então havia permanecido em silêncio, entrou na sala. Renata virou-se para ele, e naquele momento pude ver a fraqueza real dela. Ela sabia que ele havia escutado. Sabia que ele finalmente tinha visto quem ela realmente era. E, embora Renata sempre tivesse sido habilidosa em manipular as situações, sabia que não conseguiria escapar dessa. Guilherme. Sua voz tremeu enquanto ela tentava falar. Eu não quis dizer isso. Mas não havia mais disfarces, não havia mais máscaras que ela pudesse usar. Ela encarava com um olhar que eu nunca tinha visto antes, um olhar de decepção e dor. Eu ouvi tudo, Renata. Guilherme disse, sua voz baixa, mas firme. Eu ouvi tudo o que você fez. Renata começou a balbuciar, suas palavras saindo de forma desorganizada, como se estivesse tentando montar uma desculpa no último segundo. Mas era inútil. Guilherme já sabia. Ele já tinha visto o suficiente para compreender quem ela realmente era. Eu sempre tentei proteger você, sempre defendi você. Ele continuou, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Mas hoje eu vi quem você é de verdade. Ela abriu a boca para falar, mas ele a cortou com um gesto. Chega, Renata. Eu não quero mais ouvir suas mentiras. Aquele momento foi, sem dúvida, o mais silencioso que eu já experimentei. O quarto, antes preenchido pelo calor da disputa, agora estava frio, pesado. Guilherme olhou para mim, e por um segundo, seu olhar foi de desculpa. Como se ele finalmente entendesse tudo o que eu havia tentado dizer por tanto tempo. E Renata, por sua vez, ficou ali, de pé, sem saber o que fazer. A mulher que sempre teve todas as respostas, que sempre manipulou as situações ao seu favor, agora estava impotente. Não havia como consertar o que ela havia feito. O silêncio se alongou por um tempo que pareceu infinito, até que, finalmente, Renata fez o que eu nunca pensei que haveria fazer, ela simplesmente saiu. Virou-se e saiu do quarto, como se a única coisa que restasse fosse fugir. Eu olhei para Guilherme mais uma vez, e, por um instante, senti o peso da vitória. Não porque eu queria vencer Renata, mas porque, finalmente, meu irmão estava livre da ilusão que ela havia criado. Ele, mais do que ninguém, merecia ver a verdade. Sem dizer mais nada, ele se aproximou de mim e, com um toque leve no meu ombro, sussurrou, "Sinto muito, Larissa." Suas palavras foram simples, mas carregavam uma dor profunda. Ele não precisava dizer mais nada. Eu sabia que ele estava se desculpando por tudo, pelos anos de negação, por não ter me ouvido, por ter sido enganado por tanto tempo. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela situação finalmente se dissipar. Renata estava exposta. E amanhã, nada, nem mesmo um vestido queimado, estragaria meu casamento. A manhã do meu casamento chegou com uma serenidade inesperada. O sol nascia devagar, tingindo o céu de tons suaves de laranja e rosa, como se o universo quisesse me lembrar que, apesar de tudo, era um novo começo. Respirei fundo enquanto olhava pela janela do quarto, sentindo o ar fresco entrar. O que aconteceu na noite anterior parecia uma memória distante, mas uma parte de mim sabia que as consequências daquele confronto ainda pairavam sobre todos nós. Hoje, no entanto, eu não pensaria em Renata. Não pensaria na traição que ela orquestrou ou no dano que tentou causar. Hoje seria o meu dia.
Aquele segundo vestido, guardado em segredo, estava agora cuidadosamente pendurado ao lado da cama, esperando para ser usado. E apesar do que Renata havia feito, não havia nenhum sentimento de perda em mim. Na verdade, havia algo de libertador em tudo aquilo. Como se, ao queimar o primeiro vestido, ela tivesse também queimado as últimas amarras que me prendiam ao passado, ao ressentimento. Enquanto me vestia, sentia uma calma inabalável. O tecido macio contra minha pele era uma lembrança de que, por mais que tentassem me derrubar, eu sempre teria um plano. Sempre estaria preparada para seguir em frente, para me reconstruir. E aquele vestido, talvez mais do que o outro, representava exatamente isso. Minha resiliência, minha capacidade de seguir em frente. Quando Guilherme entrou no quarto, o silêncio que seguiu foi carregado de significados. Ele não precisou dizer nada. Seu olhar dizia tudo: arrependimento, dor e, acima de tudo, um pedido de desculpas mudo que ecoava por anos de cegueira. Ele havia escolhido Renata, e essa escolha havia custado nossa relação em muitos momentos. Mas agora, ele sabia quem ela realmente era e, de certa forma, aquilo nos reconectava. O laço que ela tentou destruir estava, ironicamente, mais forte. Você está linda, Larissa. Ele disse, a voz baixa e hesitante, como se não soubesse como começar uma conversa que precisava acontecer. Eu sorri suavemente e caminhei até ele, estendendo a mão. Obrigada, Gui. Estou feliz que você esteja aqui. Ele pegou minha mão, apertando-a com uma suavidade que quase trouxe lágrimas aos meus olhos. Eu sinto muito por tudo, Larissa. Eu devia ter visto. Devia ter te ouvido. Havia um peso em suas palavras que eu não queria alimentar naquele momento. Está tudo bem. Eu disse, não porque realmente estivesse, mas porque naquele momento, naquele dia, eu queria perdoar. Não Renata, mas meu irmão. E perdoar era o primeiro passo para reconstruir. Hoje é um novo começo. Para mim, para você, para nós. Ele sentiu um sorriso tímido surgindo em seu rosto, e por um breve momento tudo pareceu estar no lugar certo. Saímos juntos do quarto, e eu me senti mais leve. O corredor, que ontem testemunhara o caos, agora estava banhado pela luz do sol. As vozes distantes de convidados e familiares que começavam a chegar preenchiam a casa. Eu podia ouvir minha mãe dando as últimas instruções para os floristas e, pela primeira vez em muito tempo, sorri sem reservas. À medida que o tempo passava, a cerimônia começava a tomar forma. Cada detalhe estava impecável, e a presença das pessoas que eu amava trazia uma energia boa ao ambiente. Meu noivo, sempre tão calmo e seguro, aguardava no altar com um sorriso sereno, alheio às tempestades que haviam varrido meu mundo nas últimas horas. Ele não precisava saber de tudo. Esse momento era nosso, e não deixaria que o caos de Renata manchasse isso. A cerimônia foi linda. Caminhei pelo corredor com uma confiança renovada, sentindo que cada passo me levava não apenas ao homem que eu amava, mas para longe de todo o drama que havia cercado minha vida nos últimos anos. O calor das mãos do meu noivo nas minhas, o som suave das palavras do juiz de paz e a presença de amigos e familiares. Tudo isso fazia o peso de antes parecer insignificante. Mas eu sabia que não seria possível deixar tudo para trás tão facilmente. Renata, é claro, estava presente, apenas para tentar se redimir com meu irmão. Eu não me importei com a presença dela, era até bom para que ela visse minha vitória. Como eu esperava, ela tentou se manter em silêncio durante a cerimônia, mas seu olhar me seguia por todo o tempo, carregado de uma mistura de raiva e frustração. Ela sabia que havia perdido, não apenas a tentativa de sabotar meu casamento, mas o controle que tanto almejava manter sobre meu irmão, sobre a narrativa que ela tinha construído durante anos. Depois da cerimônia, ela tentou me evitar, o que era previsível. Mas Guilherme, esse não. Ele se aproximou de Renata com um olhar sério, mais determinado do que eu jamais o havia visto antes. Eu não escutei a conversa, mas pude ver pela expressão no rosto dela que ele estava finalmente tomando uma posição. Pela primeira vez, ele não seria o intermediário passivo entre nós duas.
Renata tentou balbuciar algumas desculpas, mas era evidente que Guilherme estava irredutível. Quando ela saiu da festa, sozinha, sentiu uma estranha mistura de alívio e encerramento. Renata finalmente estava fora da minha vida, pelo menos emocionalmente. Nos dias que se seguiram, houve muitas conversas entre Guilherme e Renata. Eu soube que ele a confrontou, que tentou entender por que ela tinha feito o que fez. Mas Renata, sendo quem era, nunca admitiu completamente suas falhas. Ela tentou minimizar o ocorrido, tentar jogar as culpas em outras coisas, mas o que aconteceu naquela noite mudou algo fundamental entre eles. O relacionamento deles nunca mais seria o mesmo, e com o tempo, Guilherme finalmente entendeu que ela nunca seria a mulher que ele pensou que fosse. Para mim, no entanto, aquilo não importava mais. Eu estava começando uma nova vida, e as cicatrizes deixadas por Renata, embora ainda presentes, não ditariam no futuro. Agora, tudo o que importava era o que estava à minha frente. Meu casamento, minha felicidade, e a certeza de que, independentemente do que aconteça, eu sempre teria força para me reerguer. Enquanto olhava para meu marido, me preparando para a primeira dança, senti que um capítulo importante da minha vida havia se fechado. Não com dor ou rancor, mas com paz. Finalmente, era o fim. E, ao mesmo tempo, o começo do resto da minha vida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!